Quando Jesus volta? Você talvez já se perguntou, né? Pastor, quando Jesus volta? Olhando para o livro do Apocalipse e para os 7 selos que ali são descritos, nós temos uma pista de quando Jesus voltará para dar fim ao pecado que surgiu no céu e foi transladado para a terra. Nós temos no capítulo 6, a partir do verso 12, a abertura do 6º e último selo. E se lembre, o 7º selo é a própria volta de Jesus. Isso quer dizer que o 6º selo é o último que será aberto antes que ele venha, porque quando o 7º selo for aberto, haverá silêncio no céu por meia hora, e esse silêncio no céu, de acordo com Apocalipse 8:1, é porque todos os anjos terão vindo com Jesus para buscar os salvos. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz de Senhor Jesus. Quando Jesus vai voltar e quais são os sinais da sua vinda? Na mensagem de hoje estaremos estudando e aprendendo mais a respeito sobre a segunda vinda de Jesus com o pastor Adilton Oliveira. E desde já quero convidar os irmãos a participar desse estudo para que você possa estar aprendendo mais a respeito sobre os sinais da volta de Jesus e também para que você possa estar enchendo o seu coração de alegria e de esperança, pois em breve Jesus Cristo estará voltando para nos libertar de todo pecado, de toda dor e de todo sofrimento. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. Como pastor, a pergunta que eu mais tenho ouvido de amigos e irmãos é: pastor, quando Jesus volta? Você talvez já se perguntou, né? Pastor, quando Jesus volta? Olhando para o livro do Apocalipse e para os 7 selos que ali são descritos, nós temos uma pista de quando Jesus voltará para dar fim ao pecado que surgiu no céu e foi transladado para a terra. Nós temos no capítulo 6, a partir do verso 12, a abertura do 6º e último selo. E se lembre, o 7º selo é a própria volta de Jesus. Isso quer dizer que o 6º selo é o último que será aberto antes que ele venha, porque quando o 7º selo for aberto, haverá silêncio no céu por meia hora. E esse silêncio no céu, de acordo com Apocalipse 8:1, é porque todos os anjos terão vindo com Jesus para buscar os salvos. Então, no capítulo 6, verso 12, nós lemos a abertura do 6º selo. E João diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Interessante. Quando você compara a abertura do 6º selo com a predição que o próprio Jesus fez, você encontra todos os elementos da profecia. Cristo havia dito em Mateus 24, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. A profecia de Cristo em Mateus 24, a abertura do 6º selo em Apocalipse 6, eles estão falando de eventos proféticos que marcariam a chegada do tempo do fim e a proximidade da volta do Senhor Jesus, começando com um grande terremoto. Esse terremoto já entrou para a história, e vocês aqui em Portugal estão dentro da história profética. Esta semana nós vamos trazer insights a respeito de como o país Portugal está dentro da profecia. E uma delas é o terremoto predito pelo próprio Cristo, que se cumpriu a partir de Lisboa, em 1755. No dia 1º de novembro daquele ano, quando acontece o grande terremoto de Lisboa, e ninguém melhor do que vocês para compreender quão trágico foi o terremoto, sentido em vários continentes, está ali o primeiro cumprimento do 6º selo.
Jesus disse que haveria um grande terremoto, haveria o sol escuro e a lua vermelha como sangue. Esses eventos também já estão na história. 19 de maio de 1780 foi quando tivemos um eclipse logo pela manhã, e naquele mesmo dia, à noite, a lua apareceu no céu, vermelha como sangue. E quando chegamos ao ano de 1833, nós temos a famosa chuva de estrelas, ou meteoritos, especialmente na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Por horas, esses meteoritos chegaram em nossa atmosfera e foram explodindo, uma chuva de estrelas jamais vista. É claro que não estamos falando de estrela mesmo, eram meteoritos que, ao entrar em contato com a atmosfera, eles explodiam devido à mudança brusca de calor. Esses eventos já entraram para a história. Ou seja, o sexto selo já foi aberto. E quando for aberto o sétimo selo, o que nós teremos? A volta do Senhor. Então nós estamos entre o sexto e o sétimo selo. O que falta agora? Falta Jesus voltar. Agora a pergunta que fica é: você está se preparando para esse evento extraordinário da volta de Jesus? Deixa eu falar com você que me assiste agora em casa. Você está se preparando para esse evento extraordinário? A volta de Cristo será o clímax do plano da salvação em favor da humanidade. Cristo disse que viria a essa terra e veio. Ele disse que morreria em nosso lugar e morreu. Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia e ressuscitou. Ele disse que iria aos céus e foi. Ele está nesse momento no céu, no santuário celestial, como nosso advogado. Mas em breve, ele vai concluir o juízo e ele voltará à terra. Pastor, juízo? Sim. Porque para que Jesus volte à terra, todo caso tem que ser analisado. Todo ser humano tem que ser submetido a um juízo. Como é isso, pastor? Amanhã nós vamos estudar esse assunto. O nosso tema de amanhã será o juízo de Deus. E nós iremos entender como que o juízo acontece e como que os salvos são separados dos perdidos, o trigo do joio, a ovelha dos cabritos. Como que é esse juízo? Porque um juízo tem que acontecer antes que Jesus volte, porque quando ele voltar, ele vem trazer a recompensa para os salvos e a destruição para os perdidos. Mas esse é o tema de amanhã. Por hoje, nós temos que entender que Jesus está às portas. A própria cidade de Lisboa, aqui em Portugal, é uma prova histórica profética de que os eventos proféticos estão se cumprindo e em breve Cristo voltará. E quando ele voltar, eu e você temos apenas dois destinos, apenas dois lados: ou estaremos salvos ou estaremos perdidos. Os que estiverem perdidos, de acordo com Apocalipse 6, eles vão clamar aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suportar? Quem é que pode? Os ímpios clamarão que as montanhas os sepultem, porque melhor será morrer do que olhar nos olhos desse que vem com as nuvens. Você já se perguntou o porquê desse desespero dos ímpios? É porque esse que vem com as nuvens não é um desconhecido. Eles sabem quem ele é. Eles tiveram várias oportunidades. Eles ouviram vários sermões. Eles receberam estudos bíblicos. Mas eles não firmaram sua decisão por Cristo e pela verdade. Agora, eles não podem suportar o olhar de Jesus. Por outro lado, aqueles que aceitarem o plano da salvação, de acordo com Isaías, capítulo 25, verso 9, vão dizer: esse é o nosso Deus, nós confiamos nele, ele nos salvou, esse é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele
nos salvou. De que lado você quer estar? Do lado daqueles que vão fugir em desespero e pedir a morte? Ou você quer estar do lado daqueles que vão erguer os olhos aos céus e dizer: eis que este é o nosso Deus, em quem aguardávamos? Certamente você quer ficar com esse segundo time. Mas todo ser humano vai estar de um lado ou de outro. Esse é o destino da humanidade. Nós temos apenas dois caminhos, e são as decisões que nós tomamos hoje que vão influenciar de que lado finalmente nós estaremos no dia final. Mas a boa notícia é que você foi escolhido pelo Senhor. E o fato de estar aqui hoje dentro dessa igreja é uma prova de que Deus está chamando você para uma vida de salvação. Você que nos assiste também pela internet, Deus escolheu você e deseja que você seja salvo com toda a sua casa. Ele não vai forçar você a nada, mas Ele vai apelar ao seu coração para que você tome essa decisão. Nós estamos nos últimos grãos da ampulheta divina do tempo. Mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Alguns anos atrás, eu fui convidado para visitar uma cidade lá no estado da Bahia. E talvez temos até aqui alguns brasileiros baianos. Eu tomaria um voo de São Paulo para Belo Horizonte e de Belo Horizonte para o interior da Bahia, uma cidade chamada Barreiros, onde um encontro de milhares de jovens aconteceria. Eu fiz o primeiro trecho da viagem, saindo de São Paulo até Belo Horizonte, aeroporto de Confins, e lá eu deveria tomar um avião da Azul, esses turbohélice da Azul, e seguir então para Barreiros, na Bahia. Nós fomos convidados para o embarque, como eles chamam nesse avião, embarque remoto. Todos entramos dentro de um ônibus e fomos levados até onde o avião estava estacionado. Descemos do ônibus e entramos todos dentro desse avião, que cabe mais ou menos aí umas 90, 100 pessoas. E quando todos estávamos ali, apertados como sardinha, diz assim aqui, como sardinha, todos apertados como uma sardinha dentro da lata, o avião começou a taxiar pela pista, e aqui está a pista do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, e o avião veio aqui para a cabeceira da pista. E quando ele se posicionou na cabeceira da pista, pronto para decolar, nós ouvimos o piloto dizer assim: infelizmente não poderemos voar. Todo mundo achou estranho aquilo. Nós já estávamos com o avião na cabeceira da pista, pronto para acelerar e decolar. Ele disse: nós não vamos poder voar, porque as minhas horas de voo estão se completando agora, e eu não posso voar mais, porque senão vencerá as minhas horas de voo. E nós nos perguntamos, mas ele não sabia que daria a hora exatamente agora? Ele não fez a contagem, e por que nos trouxe para cá? E ninguém entendeu nada do que estava acontecendo no avião. Mas esse avião cruzou toda a pista do aeroporto de Confins, em baixa velocidade, parou no mesmo lugar que estava, e todo mundo teve que descer de novo, tomar o ônibus e voltar para o aeroporto, sem entender nada. E ali vários começaram a ficar revoltados com a situação. Depois descobrimos de que essa atitude do piloto era uma atitude de protesto contra a empresa, porque alguma coisa não estava bem. E fizeram isso de propósito, para causar justamente problemas com a empresa. E para acalmar os ânimos, eles nos deram um voucher
para que nós nos alimentássemos. Fôssemos ao restaurante, almoçássemos, até que eles pudessem encontrar uma nova tripulação que nos ajudasse. E eu pensava comigo, onde é que vão achar agora um piloto à toa para nos levar nesse voo? Será que tem alguém por aí de folga que vamos chamar? Mas eu fiz ali o meu prato e me assentei numa mesa do restaurante enquanto eu aguardava as soluções da empresa. E enquanto eu estava ali no restaurante sentado, veio um senhor e disse: Pastor Arilton, posso me assentar com o senhor? Eu disse: pode. E ele se assentou à minha frente e disse: Pastor, eu vi o senhor lá no avião. Eu queria muito ter conversado com o senhor. E quem sabe essa foi a oportunidade agora. Já que o avião não decolou, a gente tem um tempo para conversar. Eu disse: que bom. E ele disse: Pastor, eu queria contar para o senhor algo. Nas últimas noites eu tive um sonho e ele se repetiu algumas vezes, sempre o mesmo sonho. E eu sonho com a volta de Jesus. Só que quando Jesus volta e os anjos começam a recolher os salvos, eu não estou salvo. Os anjos me deixam para trás. E eu entro em desespero. E nesse desespero eu acordo. O que está acontecendo? Eu disse: eu sei. É porque Jesus está chamando você para se preparar para a volta dele. É por isso que você está tendo esses sonhos. Você tem que entregar sua vida a ele e se preparar para a volta dele. Mas pastor, como que eu faço isso? Eu disse: é simples. Você tem que abrir o seu coração e dizer sim para Jesus. Ele disse: pastor, eu quero. Você me ajuda? Eu disse: claro. Vamos fazer agora uma oração de entrega. E ele orou comigo, entregando sua vida a Jesus. Nós choramos de alegria e emoção. E aquele empresário, naquele almoço, tomou sua decisão por Jesus. Depois de umas 4 horas, fomos chamados para embarcar para o outro trecho da viagem. Nós nos separamos. Era uma sexta-feira. No sábado de manhã eu fui para a igreja, preguei. E quando estava na casa de alguns amigos, almoçando, o meu telefone chegou uma mensagem de WhatsApp. Era dele. E nessa mensagem de WhatsApp, ele dizia assim: pastor, eu acabei de chegar da igreja. Foi o meu primeiro culto na igreja, a minha primeira escola sabatina. Mas antes de ir para a igreja hoje, eu acordei minha esposa na madrugada e minha filha. Contei tudo para elas o que aconteceu ontem. Elas também se entregaram a Jesus. E eu e minha família acabamos de chegar da nossa primeira escola sabatina. E naquela mensagem de WhatsApp, ele colocou uma frase que eu jamais me esquecerei. Ele disse assim: pastor, o que Deus não faz para salvar uma pessoa? Ele para um avião. Foi aí que eu entendi o porquê de não decolarmos naquele dia. E eu tive a alegria de, como pastor, batizar o casal. Eles foram a São Paulo, e lá em São Paulo eu pude batizá-los como símbolo de sua entrega a Jesus. Não foi você quem escolheu Jesus, Ele que escolheu você. Cristo está voltando e nós precisamos nos preparar para isso.
Ele está clamando e chamando você para uma decisão. Pai, muito obrigado, Senhor, porque em breve veremos Cristo voltando nas nuvens dos céus. O 6º selo já ficou no passado. Aguardamos agora a abertura do 7º e último selo. E quando o Senhor voltar em glória e majestade, nós queremos estar entre aqueles que vão olhar para os céus e dizer: este é o nosso Deus em quem esperávamos. Na sua salvação alegraremos e exultaremos. Abençoa, Pai, a todos nós que estamos na Tua igreja nessa noite. Abençoe a cada amigo e a cada amiga que está nos assistindo também agora, pela internet e pela TV. Que o Teu bom e Santo Espírito complete em nossa vida a obra que um dia o Senhor começou. Nos entregamos em Tuas mãos, suplicando a Tua bênção e a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.